Saudações de nossa parte a todos vocês, amados irmãos, Igreja de Jesus Cristo, coluna e fortaleza da verdade. Hoje a gente convida vocês a gente meditar na palavra de Deus através do estudo à luz da Bíblia, à luz da palavra de Deus. Estudo esses que a gente sempre faz e por repetições, não. Para que cada vez mais a gente se firme mais na verdade, porque a verdade tem que prevalecer. E muitos anos atrás ensinaram várias doutrinas que não eram bíblicas, que não tinham fundamentos na palavra de Deus, e devido a Bíblia ser mais difícil de ler naquelas épocas, onde muitos até esconderam Bíblias, para que o povo não soubessem a verdade, mas hoje, graças a Deus, pelo poder de Deus e com a determinação de Deus, porque tudo é Deus quem faz no seu determinado tempo, de acordo com a sua vontade, e o tempo é de Deus. Então hoje a gente tem mais facilidade através dos canais de comunicações para a gente pregar o Evangelho para todas as criaturas e fazer um estudo como esse, à luz das Escrituras. Você querendo, a gente vai anunciando o capítulo, o versículo, e você vai com a gente acompanhando. Nesse momento é um estudo bíblico à luz das Escrituras. A gente escolheu hoje o tema Maria. Maria, a grande serva de Deus. Maria, serva de Deus. Maria, não mãe de Deus, mas serva de Deus. Maria, uma bem-aventurada mulher. Maria, que foi mãe de Jesus Cristo, ser humano aqui na terra. Reconheceu Deus como seu Senhor, como seu Deus, como Salvador. Enfim, Maria, sempre cheia do Espírito Santo, como todo servo de Deus obediente é. Então, os dois textos que a gente leu foi o nascimento de Jesus. A gente escolheu dois textos. A narração de Mateus, capítulo 1, e a narração de Lucas, capítulo 2. Vamos ler primeiro Mateus, capítulo 2. Diz assim a palavra de Deus. Mateus, capítulo 1. Capítulo 1, do versículo 18. Começa do versículo 18, mas não se faz necessário a gente ler. Diz assim a palavra de Deus. O nascimento de Jesus Cristo. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto pendurava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta por intermédio das profecias. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome Emanuel. Emanuel quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor, e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu enquanto ela não deu à luz, a quem pôs o nome de Jesus. Palavra de Deus muito sábia, e aqui vai nos deixando claro, porque a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, é lâmpada para o nosso entendimento, clareia, porque Deus é luz, Jesus Cristo é luz, a palavra de Deus é luz. E em Deus não há dúvidas, mas Deus é claro, como ele diz lá em Isaías 45,
que nunca falou em segredo em lugar nenhum na terra, nem nunca mandou os descendentes de Jacó buscar ele em vão. Mas ele diz, e verdade é, que sempre proclama a verdade e o que é justo e direito. Meus irmãos, o texto narra aqui do nascimento de Jesus, desde quando as profecias foi dado que a virgem conceberá e a virgem daria à luz um filho. A virgem concebeu de Jesus, virgem, e deu à luz de Jesus. Jesus nasceu filho de uma virgem. Mas a palavra de Deus já no final diz assim: despertado José do sono, levou Maria para casa. Contudo, não a conheceu enquanto ela não deu à luz a quem pôs o nome de Jesus. José não teve relações sexuais com Maria até que Jesus nasceu, para que se cumprisse as escrituras que dizia que a virgem daria à luz, que a virgem ia conceber virgem e daria à luz virgem. E assim aconteceu. Jesus, depois que nasceu, filho de uma virgem, virgem que concebeu virgem, Jesus nasceu. E depois que Jesus nasceu, essa profecia se cumpriu. E José não podia ter relação com Maria até que Jesus nascesse, para que se cumprisse as escrituras. Quando Jesus nasceu, filho de uma virgem, quando a virgem deu à luz de Jesus, virgem, aí a Bíblia diz que José não a conheceu até que Jesus nasceu. Mas depois que Jesus nasceu, as profecias se cumpriram. E aí o casamento tem que ser valorizado. As profecias diz que para o final dos tempos muitos iam desvalorizar o casamento. Mas não podemos desvalorizar o casamento, porque o casamento é dádiva de Deus. O sexo dentro do casamento não é pecado. O sexo dentro do casamento é bênção de Deus para gerar frutos para Deus, para gerar família, filhos, para que a humanidade cresça. Agora o sexo fora do casamento é adultério, é maligno, é pecaminoso e é contrário à vontade de Deus. Mas dentro do casamento a gente torna a repetir, é abençoado por Deus, foi criado por Deus e autorizado por Deus. E aqui o casamento de Maria com José foi autorizado por Deus através do anjo que apareceu a José em sonho e disse: pode levar Maria para a sua casa, assuma ela como sua esposa, porque o que nela está é gerado, é obra do Espírito Santo. José levou Maria para casa, obedecendo a mensagem de Deus através do anjo, e não podia ter relação com Maria até que Jesus nascesse, para que as escrituras se cumprissem. Até Jesus nascer, já que ele já tinha sido concebido pelo Espírito Santo, numa virgem, e Jesus já tinha nascido, a virgem já tinha dado à luz virgem, as escrituras se cumpriram. Depois que Jesus nasceu, que as escrituras se cumpriram, o casamento abençoado por Deus aqui continuou valendo, e José levou uma vida normal dentro do casamento abençoado por Deus, e gerou outros filhos, que a Bíblia fala, os irmãos de Jesus. Muitos aí querendo esconder a verdade bíblica, dizem que eram primos, que eram irmãos de Jesus também, filho de Maria com José, porque Jesus não é o filho unigênito de Maria, Jesus é o filho primogênito. No texto a seguir a gente vai ler em Lucas, e em Mateus também, nos originais, fala que Maria deu à luz ao seu filho primogênito. Se Jesus fosse filho unigênito, a palavra de Deus dizia, como a palavra de Deus é verdade. Agora sim, Jesus é o filho unigênito de Maria, que foi gerado pelo Espírito Santo. Ele foi o único filho de Maria que foi gerado pelo Espírito Santo. Os outros filhos de Maria com José foram gerados pelo próprio José, com autorização de Deus, com casamento abençoado por Deus. Jesus é unigênito no sentido dele ser gerado pelo Espírito Santo, mas os outros filhos de Maria com José foram gerados dentro do casamento normal,
abençoado por Deus, porque o sexo dentro do casamento não é pecado, é bênção de Deus. Agora a gente vai ler o nascimento de Jesus com a narração de Lucas. Diz assim: o nascimento de Jesus Cristo. Lucas capítulo 2. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. Este foi o primeiro recenseamento. Foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um da sua própria cidade. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de se alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou e o deitou numa manjedoura. E ela deu à luz ao seu filho primogênito, enfaixou e o deitou numa manjedoura. A Bíblia fala que Jesus é filho primogênito de Maria. Jesus não é o unigênito de Maria, Jesus é o primogênito, o primeiro filho, o filho mais velho. A gente concorda 100% porque Jesus foi o único filho de Maria que foi gerado pelo Espírito Santo. Ele foi o unigênito de Deus, o único gerado pelo Espírito Santo. Mas os outros filhos de Maria com José foram gerados com as bênçãos de Deus dentro do casamento, porque o casamento de Maria com José foi autorizado por Deus. Deus mandou o anjo em sonhos avisar José: leva Maria para a tua casa, assuma ela como tua esposa, porque o que nela está foi gerado pelo Espírito Santo. José levou para casa, não teve relações com Maria até que Jesus nascesse. Não teve relações sexuais com ela até que Jesus nascesse, para se cumprir as escrituras que Jesus tinha que nascer filho de uma virgem, que a virgem tinha que conceber, concebeu de Jesus, que a virgem tinha de dar à luz a Jesus, virgem deu. Jesus foi o único filho de Maria que foi gerado pelo Espírito Santo. Mas os outros filhos de Maria já foram gerados por José, com autorização de Deus, porque o casamento de Maria com José foi um casamento autorizado por Deus, quando Deus enviou o anjo através de sonhos a José e disse que ele podia assumir Maria. Só que mais uma vez a gente está sendo muito repetitivo. José só teve relações sexuais com Maria depois que Jesus nasceu, porque a própria palavra diz: e José não a conheceu aí significa não teve relação com Maria até que Jesus nasceu. Quando Jesus nasceu, que as escrituras se cumpriram, Jesus filho de uma virgem, Maria concebeu de Jesus virgem, Jesus nasceu, as profecias se cumpriram, o casamento de José continuou sendo abençoado por Deus, e os outros filhos de Maria foram gerados dentro do casamento por José, com autorização de Deus. E a família, assim, foi construída uma família abençoada. Só que o Salvador Jesus Cristo foi diferente dos outros filhos de Maria. Foi gerado pelo Espírito Santo. E José tinha que assumir Maria como esposa, mas não podia ter relação com ela até Jesus nascer. Mas Jesus nasceu, as profecias se cumpriram, a virgem concebeu, a virgem deu à luz, Jesus nasceu, gerado pelo Espírito Santo. Então, a partir daí, o casamento de José com Maria continuou sendo um casamento abençoado, onde eles tiveram relações sexuais, onde eles tiveram filhos, que a Bíblia fala, nos irmãos de Jesus. Jesus é o primogênito, né? O primogênito de Maria. Depois de Jesus teve outros filhos, porque se não tivesse, a Bíblia dizia que Maria tinha dado à luz de Jesus o unigênito, mas não diz assim. Ela deu à luz o seu filho primogênito, seu primeiro filho. Depois dele,
teve outros filhos, Maria com José. Mas Jesus foi o único gerado pelo Espírito Santo dos filhos de Maria. O restante, claro, lógico e evidente, que foi um casamento santo e abençoado. Sexo dentro do casamento não é maldito, pelo contrário, o sexo dentro do casamento é abençoado por Deus, é para gerar filhos, é para ser frutos de Deus que o casal dá. E aquilo que Deus uniu, o casamento, o homem não pode separar. Essa força do casamento. E o casamento de José com Maria, sim, que foi com a autorização de Deus. E todo casamento, quando tem o amor de Deus, o homem não pode separar. Nem o homem pode unir, porque casamento não é casamento no papel, não. O casamento de Deus não é o casamento no cartório. Ninguém prova dentro das escrituras. O casamento no civil é algo novo, é de anos atrás para cá. Mas desde o princípio que foi assim. Deus disse: deixará o homem a sua casa, seus pais e sua mãe, e se une à sua mulher. E a partir daquele momento, eles passam a serem casados, passa a ser uma só carne, passa a formar família. E aquilo que Deus uniu, o homem não pode separar. O homem nem pode unir em casamento, nem pode separar. Essa coisa que foi criada para o homem unir, fazer o casamento e depois separar 10 vezes e 10 vezes se casar, isso aí foi coisa terrena, tá? Em contrário à palavra de Deus. O que Deus uniu, o homem não separa. E casamento, mais uma vez repito, não é no papel, não é no civil. Casamento é o amor de Deus colocado entre o casal. O casal começam a receber o amor de Deus e eles saem da casa de seus pais e se unem, marido e mulher. E a partir de aí a Bíblia diz que marido e mulher, o casamento de Deus é: o marido seja esposo de uma só mulher e a mulher seja esposa de um só homem. E aí forma uma família abençoada por Deus, quando não há adultério, quando há amor no casal. Só Deus pode separar com a morte. O homem só fica autorizado a casar com outra mulher quando Deus separa através da morte, a partida dele dessa vida para outra. Ele fica viúvo e liberado por Deus para casar com outra, se ele quiser. E a mulher, da mesma forma, está ligada ao marido enquanto ele vive. Só quem pode separar é Deus, através da morte física. A mulher morre, o homem fica viúvo. Ou o homem morre, a mulher fica viúva. Aí dessa forma, tanto o homem como a mulher, tanto o viúvo como a viúva, pode, através da morte permitida por Deus, de um ou de outro, o que ficar vivo, fica autorizado por Deus a casar com quem quer, porque volta a ficar solteiro de novo. O viúvo é livre e independente para casar com outra. A viúva é livre e independente para casar com outra, isto segundo a lei de Deus. Porém, meus irmãos, voltando à verdade que é o casamento de Maria com José, até que Jesus nasceu, foi um casamento feito por Deus. José não podia e nem teve relações com Maria até Jesus nascer, porque as profecias se cumpriram. Jesus, filho de uma virgem, Jesus concebeu de Jesus, ela virgem, o Espírito Santo gerou Jesus. Jesus, o único filho de Maria gerado pelo Espírito Santo. Mas Jesus não é o filho unigênito de Maria, Jesus é o primogênito de Maria. Depois de Jesus, os outros filhos de Maria com José foram gerados normalmente por José e Maria dentro do casamento abençoado por Deus, com a autorização de Deus, quando ele disse através do anjo em sonho a José: assuma Maria, pega Maria e leva ela para a tua casa e assuma ela como sua esposa, porque o que nela está é obra do Espírito Santo. E assim foi o casamento de Maria com José, primeiro filho Jesus Cristo, gerado pelo Espírito Santo, o primogênito de Maria. Do segundo filho de Maria em diante, já foram gerados dentro do casamento, abençoado por Deus também, porque o sexo dentro do casamento é abençoado, família abençoada, e não pecaram José e Maria por serem casados e depois do nascimento de Jesus eles terem relacionamentos sexuais dentro do casamento e gerarem filhos. Tudo isso para a honra e glória do Senhor. Então Maria é mãe de Deus? Não.
Maria é filha de Deus? É. Tudo que a Bíblia disser sobre Maria, ela é. Porque ela estava cheia do Espírito Santo. Quando ela diz, eu sou a serva do Senhor, faça-se em mim segundo o conselho de sua vontade. Maria, cheia do Espírito Santo, reconhece a sua submissão a Deus como serva do Senhor. Ela não é mãe do Senhor. Ela é filha de Deus. Ela é serva de Deus. Ela é mãe de Jesus Cristo, ser humano. Mas a palavra de Deus que se fez carne em Cristo, não se fez carne no ventre de Maria. A palavra de Deus não. Quem se fez carne no ventre de Maria foi o ser humano Jesus Cristo, gerado pelo Espírito Santo. Quando Jesus nasceu, aí o verbo estava no mundo, quando ele começou a falar e dizer as primeiras palavras. A palavra de Deus se fez carne em Jesus, habitou entre nós, cheio de graça e sabedoria. Mas quem foi gerado pelo Espírito Santo do ventre de Maria foi o ser humano Jesus Cristo. Jesus Cristo nasce, a palavra de Deus se fez carne nele, para não dar liberdade de ninguém dizer que a criatura é mãe do Criador. Isso é uma inversão mentirosa. Uma criatura não pode ser mãe do Criador. Se você não conhecer a natureza divina de Jesus, que é antes de tudo ele já era a palavra de Deus, já existia antes de tudo, como palavra de Deus, que criou todas as coisas. Ele é antes de Abraão, ele é antes de Adão e Eva, o primeiro casal, foi ele que criou, quando ele disse, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Jesus é antes, Jesus como palavra de Deus, é antes dele como ser humano, porque quando Jesus veio ao mundo, a palavra de Deus já existia. Para poder a palavra de Deus vir ao mundo, Jesus teve que se esvaziar como Deus, mesmo ele subexistindo como Deus, ele se esvaziou como Deus para assumir a sua forma humana e nascer como homem, viver como homem e como homem ele ser obediente ao Pai em tudo. Jesus em tudo foi tentado como nós, mas teve uma diferença de nós, porque Jesus não pecou, porque o seu santo, Deus não permitiu que o seu santo provasse corrupção. Jesus não pecou. E ele se assumiu sua forma de homem, como homem ele nasceu, como homem ele teve uma mãe, segundo a carne e o sangue, mas como Deus ele não tem pai, não tem mãe. Ele é tipo Melquisedeque, que há 400 e alguns anos atrás da lei, antes da lei, ele apareceu. Melquisedeque aparece a Abraão, tipificando Jesus como filho de Deus. E diz que Melquisedeque aparece a Abraão sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem inícios de dia e sem fim de vida, eterno, representando Jesus Cristo como palavra de Deus, representando Jesus Cristo como Deus que é eterno. Deus não tem pai, Deus não tem mãe, Deus não tem genealogia, Deus não tem início de dias nem fim de vida, porque ele é eterno. Assim Melquisedeque veio aparecendo a Abraão, tipificando Jesus Cristo como filho de Deus, como palavra de Deus. Já Jesus Cristo como ser humano, ele veio ao mundo, se esvaziando como Deus, assumiu a forma de homem. Como homem ele teve mãe, e como homem ele teve até uma genealogia, que lá em Mateus capítulo 1 narra, até Jacó, que gerou José, esposo de Maria, da qual nasceu Jesus. Mesmo ele sendo gerado pelo Espírito Santo, mas Maria, tanto Maria como José seu pai adotivo, e Maria sua mãe, que gerou no seu ventre, que Jesus como homem, filho de mulher, para nos resgatar da lei. Mas Jesus Cristo, Maria era descendente de Davi, por isso que chamava Jesus filho de Davi. Aí foi onde Jesus disse, ora, se Davi no livro dos Salmos, cheio do Espírito Santo, reconhece o Cristo como Senhor dele, como é que pode o Cristo ser filho de Davi? E ali todo mundo ficou quieto e calado, sem saber o que dizer. Não é diferente de Maria. Ora, a gente sabe que Davi, Jesus como ser humano, era descendente de Davi, mas Jesus como Deus, Senhor de Davi, Criador de Davi, Pai de Davi, Davi foi salvo em Jesus Cristo. O Cristo, Senhor de Davi, como Deus. Também não é diferente de Maria. Maria cheia do Espírito Santo, diz, a minha alma se alegra no Senhor, e meu espírito se exalta em Deus, meu Salvador,
Maria, cheia do Espírito Santo, reconhece Deus como Senhor dela, como Salvador dela e como Deus. Logo, como é que pode Maria ser mãe de Deus? Como é que pode uma criatura ser mãe do Criador? Não é uma inversão mentirosa, e a palavra de Deus derruba essa mentira com a verdade que é a palavra de Deus? A gente tem que ver Jesus Cristo como Deus que existe desde o princípio. A palavra de Deus que criou todas as coisas. E Jesus Cristo, para vir ao mundo, mesmo subsistindo como Deus, ele se esvaziou como Deus para assumir a sua forma humana e ser obediente ao Pai em tudo até a morte e morte de cruz. E Deus assim exaltou o nome de Jesus ao ponto de ressuscitar ele. Ele está sentado à direita e colocou o nome de Jesus acima de todo nome, tanto no céu como na terra, e é o único que Deus deu autorização para que todo joelho se dobre e adore ao que está no trono e ao Cristo, ao Cordeiro. Jesus é autorizado por Deus para que todo joelho se dobre e o adore. Jesus é autorizado por Deus para que toda língua confesse que Jesus é o Senhor, para a honra e glória do Pai, para a honra e glória de Deus. Que assim Deus permitiu, autorizou somente Jesus, como Deus também que é, ser autorizado a adoração e a gente confessar que Ele é um Senhor. Porque há um só Deus, há um só Senhor, há um só Espírito, há um só batismo, o qual nós fomos chamados a beber de um só Espírito. É uma unidade o lado espiritual. Porém, meus amados irmãos, não existe essa senhora espiritual. A Bíblia não fala. É doutrina de homens aí. Aí a gente tem que dizer não e sim aos ensinamentos bíblicos, aos ensinamentos da palavra de Deus, aquilo que a gente recebeu de Deus através do Espírito Santo. Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus comigo esteja, com minha família e com todos vocês também, para a honra e glória de Deus Pai. Deus abençoe, caríssimos ouvintes desse canal. Deus abençoe todos vocês e seus familiares, em nome de Jesus. Amém.